Para mim tá bom. O retorno tá bom. Para a igreja tá bom? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Isso. Amém? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Deus Pai Todo-Poderoso, que seja, segundo a Tua palavra, Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Tosh. Eu estou como pastor auxiliar ali na igreja, na área 139, pastor Felipe, junto com a pastora Daniele. Nós estamos ali, eu, minha esposa, meu filho Rio, servindo ao Senhor pela sua infinita misericórdia. Amém? O Rio participa dos jovens ali na Salvador. A minha esposa, ela auxilia a pastora Daniele Gama, ali junto com as mulheres, e eu estou auxiliando ali junto com os homens, o pastor Felipe. Amém? Na área 139. Eu venho aqui debaixo da cobertura espiritual do meu pastor, autorizado por ele. Amém? E aí a gente vai falar um pouco sobre esse texto, que eu acho que é o cerne, que é o centro dessa carta de Paulo aos Romanos. Só que a gente precisa entender um pouco o contexto da igreja de Roma. A igreja de Roma ela não foi fundada por Paulo. A igreja já existia, mas Paulo ele faz uma visita à igreja de Roma e se preocupa em escrever essa carta à igreja. E a igreja em si ela não tinha um templo para se congregar. Eles se congregavam em casas, algumas casas que eram cedidas pelos irmãos convertidos, e algumas pessoas presidiam esses cultos. E aí Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos da igreja de Roma, uma grande preocupação. E esse texto aqui, eu acredito que seja o texto principal. Por quê? Porque ele não está escrevendo, e essa igreja era constituída por judeus que se converteram ao cristianismo e gentios. E essa carta, lá no capítulo 1, versículo 13, mais ou menos, ele mostra para quem ele está escrevendo. E ele está escrevendo diretamente para os gentios, porque muitos gentios se converteram ao cristianismo e estavam na igreja de Roma. E essa carta ela é escrita especificamente para os gentios que se converteram ao cristianismo. E aí a gente tem que entender o contexto, porque Roma era o império daquela época, Roma era o governo daquela época. E o que acontece? Roma era um governo, falando-se do lado espiritual, politeísta. Ele adorava vários deuses. Ele estava perdendo força já naquela época, mas ele queria implantar o seu governo de forma muito forte e atrair, tirar da igreja as pessoas, porque o cristianismo estava crescendo e ele viu o cristianismo como uma ameaça para o seu governo. Porque muitos eram mortos, e quantos mais mortos eram, mais se crescia a igreja. Essa era e deveria ser a igreja verdadeira. Quanto mais nós somos perseguidos, mais nós deveríamos crescer. Mas hoje nós estamos numa geração, e aí, quando nós olhamos lá para as 7 cartas da igreja, alguns estudos teológicos dizem que cada igreja é um período, cada carta é um período da igreja, e nós acreditamos que nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia.
E quando nós lemos a carta da igreja de Laodiceia, eu traduzo como a pior carta. A carta que é chamada mais de atenção. E se os teólogos e estudiosos estiverem certos, estão numa situação muito precária na igreja, né? Mas aí é outra pregação. Mas aí os irmãos que estão na igreja de Roma, eles estão dentro da igreja e estão olhando para o mundo, porque Roma é um império rico, e muitos queriam estar em Roma para serem ricos, para terem grandes posses, e para isso começar eles precisavam ser o quê? Ter cidadania romana. Então muitos saíam das suas cidades, iam para Roma para tentar virar romano. E aí você vê lá a história de Paulo, que ele diz: eu sou romano de nascimento. E aquele que lá está lá junto ao pretório, ele diz assim: eu paguei muito dinheiro para ser romano. Para a vida para você começar a ser próspero dentro de Roma, você teria que ser primeiro cidadão romano, porque senão você não seria nada, seria somente um escravo. Então você vê que as pessoas começavam a olhar para Roma, olhar para o mundo atual, Roma, naquela época, e queriam ser romanos. Aí vem a palavra de Paulo, no versículo 2, que ele diz assim: não os conformeis. Conformeis não é ficar sentado e ficar olhando, não. É não se amolde, né? A versão que o irmão mandou para mim está mais certa. Não se amolde. Ele está dizendo para os cristãos gentios, dizendo assim: não se amolde aos romanos. E aí essa palavra chega até nós e diz assim: não se amolde os padrões de onde você está. É o meu mundo. O meu mundo é onde? O pastor, né, me denunciou aí, eu trabalho na Honda. O meu mundo é Honda. O meu mundo é minha casa. O meu mundo é minha igreja. E ele está dizendo, né, o pastor falou sobre princípios, falou sobre as mulheres terem filhos, e algumas tomaram isso como, assim, até de forma engraçada, piada, mas não é piada, é princípio. Eu vou falar no final sobre princípios. Amém? Mas vamos continuar aqui, não vamos antecipar. Mas aí, irmãos, o mundo de Roma estava os irmãos dentro da igreja estavam olhando para os romanos e queriam ser igual aos romanos. Ele está dizendo: não se amolde. Não existia a Bíblia para ter uma referência, mas existiam os apóstolos. Aquilo que eles pregavam deveriam se amoldar conforme a pregação dos apóstolos. E aí Paulo vem muito firme, irmãos, para a igreja, para duas coisas: primeiro, para pregar contra o pecado de Roma para a igreja, e segundo, para pregar contra os costumes judaizantes. Esqueçam, vocês como gentios, o olhar de vocês não estão mais nas leis. Não que ele estava dizendo: não, a lei é inoperante, a lei não presta. Não é isso. Ele está dizendo: a lei foi cumprida em Jesus Cristo. Então o nosso olhar está naquele que cumpriu todas as leis, Jesus Cristo. Por isso que Paulo, em outra carta, ele bate no seu peito e diz: se vocês não têm fé em Cristo, porque a sua fé é pouca, tenham fé em mim. Vocês conseguem me ver, conseguem me tocar, conseguem me ouvir, então tenham fé em mim, porque eu tenho fé em Cristo. Então aí muda-se a visão da lei judaizante e olha-se para Cristo agora. E é isso que Paulo está falando. E é isso que Paulo veio para incentivar os irmãos, outrora gentios, da igreja de Roma, a estarem firmes na presença de Deus. E aí, irmãos, Paulo, ele vem para tratar algumas situações da igreja de Roma. Escute, eu vou falar sobre o contexto da igreja de Roma, o que a igreja de Roma está vivendo, mas eu quero que você olhe o seu contexto. Porque o versículo primeiro, eu vou ler aqui na versão que o irmão mandou para mim. No versículo segundo, desculpa, ele diz assim: não se amoldem. Tem essa versão aí, procura essa versão no da cachorro para mim, por favor.
não se amoldem ao padrão deste mundo. E aí Paulo estava falando do padrão do mundo de Roma. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós vamos agora, irmãos, esmiuçar esses dois versículos. Aleluia. Nós vamos estar agora viajando nesses dois versículos para nós vivermos, porque hoje, irmãos, o maior problema da igreja é que nós não estamos vivendo a palavra, nós estamos vivendo o quê? Os nossos conceitos. É o que eu acho, é o que a sociedade, e hoje, irmãos, estamos vivendo uma sociedade tão fria, uma sociedade tão cheia de conceitos, porque a mídia tem trazido isso para nós. Está aí Facebook, cheio de influenciadores, cheio de pessoas com conceitos, e hoje o nosso conceito deixou de ser Bíblia para ser o quê? Um influenciador lá que é multimilionário. Quer falar sobre prosperidade? Eu vou ouvir lá o multimilionário. Eu quero ouvir sobre santidade, eu vou lá na internet, coloco santidade no YouTube e vou ouvir um monte de pregadores. Mas enquanto a Bíblia está aqui falando para nós, e a Bíblia tem sido deixada nos nossos estantes, tem sido deixada nos nossos carros, tem sido deixada em qualquer lugar, menos aonde? No nosso coração. E é isso que Paulo veio dizer. E a igreja de Roma, irmão, não estava diferente da igreja de hoje. Porque Roma era o centro, irmãos, cultural daquela época. Então muitos conceitos se existiam, e hoje muitos conceitos se existem. E você acha que foi fácil para Paulo pregar para os gentios verdadeiramente se converterem a Cristo, enquanto está cheio de conceitos? E se muda isso hoje? Não. Eu venho do mundo com o conceito de que tatuagem não faz mal. Eu até tenho pastores pregando sobre isso. Mete um monte de tatuagem no corpo? Não tem nada a ver. Roupa? Não tem mais nada a ver. Escutar uma música do mundo não tem nada a ver. Olha só, um dia eu estava lá, nada contra ele, não vou nem falar o cantor aqui. Aí está lá no YouTube, a gente está sentindo alguns vídeos de louvor, e aí no palco ele está cantando. E para mim, irmãos, quem canta usa o palco como um altar. E aí ele chama aqui para cantar uma música evangélica junto com ele, Tiaguinho. E eu digo, só o sangue de Jesus Cristo. Eu não vou falar quem, mas aí uma jovem da família vira para mim, não tem nada a ver isso. Pode, aí pode. Pode compartilhar o altar com o mundo, mas o conceito da igreja está dizendo que pode. Pode convidar um grande influenciador para vir pregar aqui no corpo, para falar sobre prosperidade, enquanto nós temos de Gênesis Apocalipse nos ensinando como ser próspero. Pode? E aí diz eles pode, porque está ensinando a igreja a ser próspera. O problema da igreja não ser próspera, irmãos, é que quebra princípios. E princípios, como o pastor Cário, o pastor nosso falou, quando você quebra princípios, os princípios te quebram. E aí, irmãos, quando Paulo está pregando para esses irmãos gentios e gentios, ele está pedindo para que esses irmãos tenham esse cuidado, que olhem para os conceitos de Roma e olhem para os conceitos de Cristo e vivam os conceitos de Cristo. E essa chamada, irmão, não é lá para o ano de 58, 60, não. É para 2025. É para a cidade Nova 2. É para este lugar. Como nós estamos influenciando o mundo? Quais são os conceitos que estão entrando sorrateiramente na igreja e nós estamos aceitando? E aí, Paulo continua pregando, e olha só, olha o contexto da igreja de Roma, do governo de Roma que eles estavam vivendo. Em Romanos capítulo 1, versículo 23 a 25, ele fala sobre o pecado da idolatria. Era um governo politeísta. Do versículo 25 fala sobre imoralidade sexual. Os grandes líderes de Roma, eles não queriam saber se era homem ou mulher,
existiam relações sexuais com todos os tipos, e até mesmo com animais. Isso para eles era normal. Ignorância espiritual, versículo 26 a 27. No versículo 28 do capítulo 1 também fala sobre demais práticas. Versículo 29 e 32. Mas aí no versículo 32 ele diz não só isso. Ele diz que muitos estão sabendo e estão sendo cúmplices. Escute, meus amados. Se você sabe que alguém está pecando e você fecha os olhos para isso, existe um pecado chamado cumplicidade. Aí eu estou lá dirigindo uma igreja, lá no Franciscamente, e aí uma irmã queria ser líder, queria trabalhar na mídia, porque eu já trabalho no mundo da mídia. Amém, glória a Deus. E eu falei, você é casada? Ela falou, não. Aí eu falei, você precisa se casar. Ela falou, não, mas eu não quero casar. Então você não pode liderar, você não pode trabalhar na igreja. Aí ela falou, engraçado, o senhor está falando isso, mas lá no altar está cheio de gente de pecado. Eu digo, eu sei. Me fale quem é. Eu tive do culto na hora. E ela falou, não vou falar não, eu tenho pecado sobre os teus ombros chamado cumplicidade. Porque aquele que sabe e fica calado também é cúmplice. E junto com ele vem o pecado. O problema é seu. Então existia isso também. As pessoas viam as pessoas pecando, não cumpriam o pecado, mas estavam o quê? Não tem nada a ver comigo. Não influencia na minha vida, influencia sim na sua vida espiritual. A cama é o exemplo disso. Eu não vou pregar sobre isso, mas a cama é o exemplo disso. Amém? Exemplo negativo. Mas lá o carcereiro, como o pastor dirigente falou aqui, é um exemplo positivo. A cumplicidade positiva fez com que toda a família dele fosse batizada. Amém? E aí, falando sobre esses dois versículos, versículo 1 e 2, eu quero primeiro falar sobre, em ordem, né? Do versículo 1. E esse versículo é muito interessante porque tanto o versículo 1 como o versículo 2, ele faz a engenharia reversa. Ele mostra como você tem que ser de trás para frente. E ele começa dizendo assim, ó. Ele termina o versículo 1 e diz assim, ó. Que coloca aí no versículo 1, por favor. Diz assim, ó. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Vosso culto. E aí eu vou para original, para a palavra original de culto racional. O culto ele está ligado à adoração, a serviço. Está ligado diretamente a algo que você faz dentro do templo para o Senhor. No nosso caso, aqui no culto de domingo, no culto de terça, na escola bíblica dominical. É esse serviço. Você adora a Deus com o serviço. Mas ele termina e diz assim, e que seja racional. E aí no original em grego, ele diz lógico. E aí, irmãos, vem algo quebrar, algo que nós dizemos assim, eu sou obediente, eu sou até cego. Não, seja racional. Por que, irmãos, os irmãos de Bereia foram considerados nobres? Porque Paulo pregava e eles olhavam para... Eu estou pregando, eu quero que você olhe para mim, não olhe para mim não. Pastor Munetoche é falho. Pastor Munetoche não nasceu do evangelho. Pastor Munetoche não nasceu pastor. Pastor Munetoche nasceu do pecado, experimentou o pecado. E pela misericórdia de Deus, hoje eu sou salvo. E todos os dias guardando a minha salvação. Posso pecar? Posso.
Porque João diz, aquele que diz que nunca pecou, ele é mentiroso. E a palavra de Deus diz que nós estamos em caminho da perfeição. Aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la na minha vida, até o seu dia. Então eu estou pregando aqui, meus amados, olhe para a Bíblia. Se você tem a Bíblia na cabeça, glória a Deus por isso. E procure corroborar, procure confirmar tudo aquilo que eu estou pregando. E aí sim vem a nobreza sobre a sua vida. Por isso que aí foi chamado de os irmãos bereanos de nobres, porque olhavam para a Bíblia. Mas aí voltando para esse texto aqui, ele diz assim: para que eu tenha esse culto racional, lógico, e aí ele faz a engenharia reversa, né? Eu preciso entregar o meu corpo como sacrifício. E aí, irmãos, a gente começa assim, ó: nosso corpo em sacrifício. Esse sacrifício significa o quê? Oferta. Não significa matar e entregar, significa oferta. Como é que você sai da sua casa? Vamos primeiro para os que servem, né? Levita não é o que toca, tá, irmãos? Levita não é o que canta. Veio um mister aí de que levita é aquele que canta e que toca. Não, levita é o que serve. Deus instituiu primeiro o sacerdócio, Arão. Depois ele instituiu o ministério levítico, não os que cantam. O ministério levítico dos que cantam começou lá em Davi. Mas lá em Levítico começou aqui: aqueles que vão servir na casa de Deus, começando pelo tabernáculo. E aí ele diz primeiro, aí eu quero falar primeiro para os que servem no altar, para aqueles que servem como diácono, para aqueles que servem lá na entrada como recepção, para aqueles que servem tocando, cantando. Ele diz o que em primeiro lugar? Ofereça o teu corpo como sacrifício. E aí, o teu corpo, quando você vem para a igreja, você está ciente que ele é como uma oferta, mas ele não é uma simples oferta, ele é uma oferta viva. Eu estou fazendo um curso, infelizmente a gente registou e a gente tem que fazer muito curso lá na rua. E aí um curso chamado Mind, que é trabalho na mente. E ele diz algo muito interessante: se você está no lugar, esteja no lugar. E é esse que é o problema de muitos hoje, por causa de muitas mídias, por causa de muitas interações, por causa de muita rede social. Estamos na igreja, mas não estamos na igreja. E aí começa pelo sacrifício. Já não é sacrifício, mas não é oferta. Porque eu não vim ofertar ao Senhor, eu vim me glorificar. Oferta significa entrega. E aí vem um conceito que diz assim: não venha à casa do Senhor de mãos vazias. Aí sabe que quantas pessoas nós vemos aqui? Quantos visitantes? Levante a sua mão. Visitantes não evangélicos. Não fique com vergonha não. Visitante não evangélico, tem aqui? Não, todos são evangélicos. Glória a Deus. Então vamos lá, né? A viagem é melhor. E aí o que acontece, irmão? No mínimo 100% de vocês deveriam estar ofertando. Esse é um princípio de prosperidade que muitos estão quebrando. E eles estão dizendo: eu quero ser próspero, eu quero ter uma casa nova, eu quero portas abertas, eu quero isso e aquilo. Eu quero prosperidade. Prosperidade significa quando está cheio do dinheiro. Prosperidade significa quando está com muito dinheiro. Prosperidade significa muito dinheiro no salário. Prosperidade significa o quê? Tudo que eu faço dá certo. Tudo que eu faço, Deus está comigo. Mas eu faço não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma não vai ser fácil. Mas Deus estará comigo
todos os momentos. A tempestade está batendo, Deus está comigo. Amém. Vem sobre a minha casa ventos, tempestades, e Deus está comigo dentro da casa. O barco está afundando, eu estou desesperado, levanto as minhas mãos e digo, salva-me, e o Senhor salva. E aí começa, é oferta realmente, é vivo, é presente, estou no culto realmente. Aqui eu acho que não acontece, mas lá na igreja, irmãos, o culto está rolando e os jovens estão lá em cima, lá no mezanino, no celular, passando mensagem no Facebook, fotografando junto, fazendo selfie com os coleguinhas. Estamos presentes, somos ofertas vivas. Aleluia. E aí vai estreitando e ele diz assim: santa. A oferta tem que ser viva e santa. E santa, no original, significa perfeita, sem mácula, sem ruga. E aí novamente eu venho para que estão no altar, eu venho para aqueles que estão servindo na igreja. Eu estou ou não estou em pecado? Porque o que nos mancha é o pecado. Então, para que o meu culto racional funcione, eu tenho que ser uma oferta viva, uma oferta santa, uma oferta agradável. Aleluia. Glória a Deus. Agradável significa aceitável. Você é pai. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? E aí eu digo para o meu filho, passa uma água lá no carro, lá, tá bom? Essa semana estou trabalhando, carro todo empoeirado, né? Teve vigília sexta-feira, fomos até 5 horas da manhã lá, junto com meu filho também. Aí dormi sábado o dia todinho, glória a Deus, porque o Senhor me deu essa oportunidade, dormi o sábado todinho. Domingo eu acordei, fui para a escola bíblica do Quincal, ia preparar os bolsos da pregação e eu não vou ter tempo para lavar o carro. Meu filho, passa lá água no carro lá. Né? É uma oferta que ele vai oferecer para mim. E aí ele chega lá, olha para o carro e joga só uma água. Ele literalmente faz o que eu pedi, joga só uma água. E aí o carro está todo empoeirado. É aceitável? Mas não. Eu desço, venho para o culto, não olhei o carro. Eu vou olhar o carro, está lá, brilhando, limpinho, cheiroso. É uma oferta aceitável? E aí eu viro para o meu filho e digo, muito obrigado, meu filho. Será que Deus pode olhar para você e dizer muito obrigado, meu filho? Será que Deus pode olhar para o que você está fazendo como uma oferta viva, agradável, aceitável, e dizer muito obrigado, meu filho, pelo seu culto racional de hoje? E aí a gente vem para o segundo versículo, que esse daqui, irmão, esse daqui é o centro de todas as coisas dessa carta de Romanos. E aí da mesma forma, ele tem esse padrão, ele começa pelo final e ensina como ser. E ele diz aqui no versículo 2, né? Não se amolde com os... Desculpa. Para que possamos viver e experimentar a boa, vamos ler lá, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso seguir esses princípios, e são princípios, meus amados. Primeiro, não se amoldem com os padrões deste mundo. Romano, ele estava falando da igreja de Roma, não se amoldem pelos romanos. E ele diz para o Timóteo,
não se amolde com os ímpios da Roma. Não se amolde, ele está dizendo, não se amolde com os seus filhos que ainda não são convertidos. Não se amolde com irmãos dentro da igreja que não são convertidos. É o meu mundo, meu amado. Porque ele está dizendo o padrão deste mundo. E no original, irmãos, é muito interessante. Ele fala sobre era, sobre aquele momento. E o boom daquele momento era Roma. A moda do mundo daquele momento, daquele presente momento, era Roma. E aí eu trago hoje para a Cidade Nova 2. Qual é a moda hoje? Manda like aí para mim. A vida está toda desgraçada, destruída. Está economizando do café da manhã para conseguir comer para o jantar. Aí lá no Facebook coloca lá, ó, linda, maravilhosa, lindo, maravilhoso, todo shapeado, mas está devendo a academia já faz 3 meses. Não é? E ainda tem lá vídeo lá que ensina a como passar na catraca da academia sem pagar, né? E aí está lá com um sorriso de orelha a orelha. Mas o desgraçado lá está devendo até Deus e o mundo. E ele tem dizendo assim: não se amoldem. Não se amoldem com os padrões de Roma. E aí, irmãos, um perigo que se deixou de falar nas igrejas, algo chamado moda. E aí nós esquecemos, quantos não foram para o encontro com Deus aí? Levante sua mão. Não foram ainda. 1, 2. Isso significa 3. Isso significa que mais de 90% da igreja foi para o encontro com Deus. E uma das palestras fala sobre o quê? Sobre moda. Fala sobre o quê? Roupas. Fala sobre o quê? O que nós vestimos, o que nós comemos. Não mudem a sua vida pelo que eu vou falar, mas eu quero que você medite. E aí eu estava lá estudando sobre os grandes patrocinadores da nova ordem mundial, e um deles é Motorola, e um deles é Lenovo, um deles é P&G. E aí eu sou fã do Motorola, eu só compro Motorola. E aí um dia minha esposa lembrou: Netócio, eu não sou fã, cara. Eu sou fã, só estou falando que tem alguns que são assim. Eu só compro se for Motorola. E aí, irmãos, um dia eu esqueci e eu falei: meu amor, tem esse celular aqui, ó. Ela estava pensando que celular, tem esse celular aqui muito bom, esse é bom. Aí ela falou: mas meu amor, você mesmo disse que um dia que a gente não ia mais comprar Motorola. Na verdade, eu não me lembro de ter comprado já alguma coisa. Por quê? Nós esquecemos do encontro. E aí estamos vivendo a moda do mundo. Eu não sou contra a rede social, eu não tenho. Mas eu sou contra quem não sabe usar a rede social. É a moda do mundo hoje. E aí as pessoas não entendem porque tem pedofilia. Um dia, irmãos, eu vigiando o Facebook do meu filho, ele recebe um convite. A foto do perfil de uma jovem muito bonita, convidando ele para uma orgia. E convidando também o amigo, se ele tivesse que gostar de ter relacionamento homossexual. E aí naquele tempo, estava tendo aí uns desgraçados aí que estavam pegando jovem, né? Aí eu digo: rapaz, eu vou no seu lugar. A vontade que deu foi de eu ir no lugar dele, né? Mas eu pensei: vai que eu mato esse desgraçado. Digo: lá vai. Digo:
meu filho deleta esse negócio aí. E avise seus coleguinhas aí. Porque quisera eu me conhecer tão bem como Deus me conhece. Mas vai que eu chego lá, vai que é um desgraçado e eu mato ele. E aí, como é que fica, né? Mas vamos lá. Mas aí ele começa dizendo assim: não se amoldem com os padrões desse mundo. E aí eu trago, irmãos, os conceitos, eu trago os modismos, o que nós estamos vestindo, o que nós estamos comendo. Aí eu estou no programa lá da Honda, lá, programa de saúde, né? E eu, por ser gestor, sou obrigado a participar. E aí tudo que eu como eu tenho que tirar foto. Eu nem selfie eu sei tirar, né? No dia eu passei mais tempo para tirar uma selfie do que fazendo exercício. E eu lá, né? E eu lá, fazendo a minha consulta com a... como é que chama? Nutricionista. E ela diz: olha, seu Letoche, o senhor vai começar a fazer exercício e o senhor precisa se suplementar. O que veio na minha cabeça? Tomar bomba. Eu não sei, né? Eu digo assim: olha, doutor, deixa eu falar uma coisa para a senhora, eu não quero ficar bombado. Eu quero saúde, eu não quero ficar shapeado. Ela falou: não, isso daqui é bom para o senhor. Até hoje eu não comprei, né? Eu fico até preocupado, de repente começa a crescer os músculos. Eu não quero. A minha esposa diz algo muito interessante para mim. Ela diz: Letoche, eu sou bonita. E ela é bonita. Eu sei que eu sou bonita. Mas eu não quero mais que isso. Porque eu tenho medo da vaidade. Que a vaidade enche o meu coração. O maior pecado de Salomão está lá em Eclesiastes. Ele diz o quê? Vaidade. Foi a vaidade. Vaidade pelo poder, vaidade pelo reinado. E por isso ele quase perdeu-se com ele. Mas aí, irmãos, ele continua e dizendo assim: mas aí esse é o principal, irmãos. Glória a Deus. É o principal. E ele diz assim: mas transformem-se pela renovação. Então, o primeiro ponto para que eu viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em primeiro lugar, é não olhar para o mundo, não ter o mundo como referência. Da minha vida familiar. Olha só, eu vou entrar um pouco sobre esse princípio. Cadê jovens solteiros aí? Mulheres solteiras. Levante sua mão, jovem. Levante sua mão bem alto. Se você não aceitar essa profecia, você bate. Eu profetizo sobre a sua vida, jovem mulher. Tem homem levantando a mão. Jovem, eu profetizo sobre a sua vida muitos filhos. Levanta a mão, cara. É muito Está vendo aí? É muito filho. Sabe o que é isso, irmãos? Estamos nos amoldando pelo mundo. Aleluia. O que o mundo está dizendo? Filho, dá muito gasto. Filho, custa dinheiro, não é isso? É verdade? É verdade. Então vamos para o princípio de Deus. Gênesis capítulo 1. Ele olha para o homem, ele cria o homem e diz para o homem: domine sobre as aves do céu. Ele está dizendo: domine sobre os céus, sobre os peixes do mar. Ele está dizendo: você vai dominar sobre o mar, sobre os animais do campo, sobre a terra. Ele está dando domínio para o homem, macho. Ele está dizendo: você terá domínio, céus, mar e terra. Isso antes do pecado. E ele olha para o homem e vê que não é bom que o homem esteja só. E aí no capítulo 2 de Gênesis ele diz: fale ele uma disjuntora. Olha para sua esposa aí. Olha para sua esposa. Sabe o que significa disjuntora? Significa uma mulher que tem as mesmas preocupações que você tem.
não tem a minha bênção. Mas eu quero namorar assim mesmo. Se quebra para lá, porque a minha bênção não tem. Não tem, meus amados. E a bênção patriarcal também é um princípio. E aí nós, homens, machos, temos quebrado esse princípio porque não, eu vou abençoar, porque senão ele vai fazer escondido. Deixa ele fazer escondido e vai se quebrar. Não tem para onde correr. São princípios, não se quebra princípios. E aí eu vou continuar. Ele olha para a mulher, ele olha para o homem e para a mulher. Escute, essa palavra de domínio não foi dada para a mulher, foi dada para o homem. Homem! E aí é outro padrão deste mundo que nós temos que quebrar. Eu estou lá na reunião de nós, o irmão sabe qual é. E aí tem lá uma senhora que se diz evangélica. E tomara que seja. E aí não sei por que ele trouxe no assunto das mulheres. Ela disse, as mulheres vão dominar o mundo. E aí, meu filho diz que eu estou ficando velho, eu estou ficando sem filho, né? E aí eu olho para ela assim, né? Pelas palavras, pela conversa dela, parece ser ou católica praticante ou evangélica. Eu perguntei assim, você é evangélica? Ela falou, eu sou evangélica. Eu falei, então você está tudo errado. Não existe esse negócio de mulheres vão dominar o mundo, não. Então, se mulher você quer crescer, casa. Porque o domínio foi dado para o homem. E aí, depois que eles estão juntos, escute. Deus olha, eu estou dentro do contexto, tá? Deus olha para os dois. E aí ele diz, ele vem com uma palavra dizendo o quê? Multiplicai. Frutificai, enchei a terra. Para por aí? Não. E aí ele olha para Adão e Eva, não olhando para o presente, mas para o futuro, muitos filhos, e ele diz, duplamente vocês dominarão sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais do campo. E as mulheres hoje estão dizendo o quê? Não quero filhos. Está dizendo o quê para o seu marido? Eu quero viver na desgraça. Eu não quero ser próspero. E aí não tem sacerdote em casa e diz, tá bom, ela não quer ter filho, também não quero. E aí, irmão, quem mais se quebra é a mulher. E é isso que Satanás está fazendo hoje com as mulheres. São princípios, irmãos. E aí a gente leva isso, irmãos, para piada. Não é piada, é princípio. Mulher, você quer ser próspera. Mulher, você quer ver domínio, poder sobre a tua casa, irmãos. Sejam frutíferas. Salmo 128. Eles estão subindo para Jerusalém, salmo de degraus, e eles estão profetizando sobre as suas vidas. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do fruto das pois comerás do trabalho das tuas mãos, bem viverás sempre. A tua mulher será como o quê? Videira estéril, frutífera, muitos filhos. E sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Não ter filhos se tornou bênção, mas não ter filhos para as mulheres que viviam princípios era maldição. E hoje as mulheres querem viver amaldiçoadas. Que vivam. Olhei para os meus filhos e disse que vocês têm a obrigação de pelo menos, me dar 4 netos. Eu coloquei 4 filhos no mundo, não acredito. 4 filhos não vão me dar 4 netos. Já aconteceram. E aí nós não entendemos. Aí a igreja está perdendo a força. A gente olha para a igreja, irmãos. Cadê as crianças? Ei, carinha. Cadê os recém-casados aí? Quem tem 5 anos de casado aí? 10, 15. É, o mínimo 4. Deveria ter pelo menos 2 filhos.
Olha aí, ó. Está seguindo, meu irmão. Está seguindo. É um dos princípios, irmãos, Aleluia. de domínio sobre a terra. Não tem para onde correr, meus amados. Aceitei a Jesus Cristo. E sou salvo em Cristo Jesus. Agora eu tenho que olhar os princípios. Deixa eu correr, né? Já o meu filho está batendo ali no meu outro. Né? Mas ele, o segundo processo, ele disse: mas transforme-se pela renovação da sua mente. Coloca a tua mão abençoada aí na tua cabeça. Eu profetizo uma mente transformada. Eu profetizo uma mente segundo a mente de Cristo. Escute. Glória a Deus. O maior campo de batalha espiritual está na mente. Para que você vença, você precisa transformar a sua mente. Então eu vou pelo conceito básico. João, Aleluia. capítulo 1, versículo 12 e 13. João, capítulo 1, vou lá. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, e outras traduções, poder, e outras traduções, autoridade, governo, de se tornarem, essa é a sua identidade, tá? Glória a Deus, amém. Na lei, nós éramos servos. Na antiga lei, o maior profeta que pisa na terra, Moisés, ele morre e Deus diz o que para Josué? Meu servo. Moisés é morto. Na antiga lei, que nós éramos salvos pelos sacrifícios, pelas ofertas, e deveria ser por obediência. Por isso nós éramos chamados de servos. Mas em Cristo, na morte de Cristo, agora correndo o sangue de Jesus, agora só se você é salvo, tá? Glória a Deus, amém, aleluia. Se você não é, você não é. Amém, glória a Deus. Você aceitou a Jesus Cristo, está cumprindo lá os dois processos que, se você confessar Jesus Cristo, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou e está dentro de Deus Pai Todo-Poderoso, você será salvo. Amém. E aí muitos, eu vou arriscar, irmãos, mais de 80% da igreja ainda está no primeiro processo. Só confessa Jesus Cristo como Senhor. Você é evangélico? Sou. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Mas crer no seu coração é mudança de vida. Crer no seu coração é vigiar o tempo todo. Crer no seu coração é ter as convicções em Cristo. É mudar os seus vícios, mudar como você fala, mudar como você se veste, mudar o que você assiste, mudar o que você fala, mudar onde você está. Isso é o segundo processo. Cumprir os dois processos, são salvos. E aí, irmãos, eu sou salvo, eu sou filho de Deus. Quantos filhos nós temos aqui? Vou perguntar de novo, porque tem alguns que levantaram a mão, tem alguma coisa errada aqui, né, pastor? Eu perguntei, tem alguém que não é convertido? Ninguém levantou a mão. Então todos só. E eu estou perguntando, tem filhos aqui? E alguns não levantam. Se você não é filho, precisa se converter. Por quê? Para viver as promessas de Deus. E aí ele diz assim, ó, transforme-se pela renovação da sua mente. Então a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça
É que você é filho de Deus. Quero que você